Olá, estreia agora na TV Câmara São José o programa Gestão em Foco. Tem como objetivo levar até você elementos que possibilitem avaliar a administração pública. Vamos juntos promover também o exercício da democracia participativa. Afinal, o bem comum, o bem coletivo cabe a todos nós. Teremos a colaboração dos professores da UDESC, da ESAG, do curso de Administração Pública. E nesse primeiro programa, recebemos a professora Luciana Ronconi. Professora, obrigado por estar conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui. Já também ao professor Enio Spaniel. Obrigado por nos ajudar a compreender esse mundo da administração pública. Boa noite, é uma satisfação estar aqui conversando com os telespectadores aqui de Santa Catarina sobre esta importante temática que nos afeta a todos nós na administração pública. Obrigado. Será um grande desafio caminharmos juntos durante esse tempo aqui no Gestão em Foco, compreendendo então esses elementos que irão nos ajudar. O tema do programa de hoje é administração pública e a participação social, o processo político desta participação. Para nós possamos compreender um pouquinho, professora, o que é política? Às vezes para nós, lá em casa, deve estar pensando, bom, a política é apenas aquele cidadão, o homem e a mulher que se candidata ao processo eletivo, é isso que é a política? Na verdade, falar de política é entrar num campo bastante escorregadio, né? Porque sempre nós temos que nos perguntar o que é política e de que política, na verdade, que nós estamos falando, né? Mas a gente pode dizer que a política é uma arte, é uma ciência e é uma prática também, né? Então, portanto, ela tem que estar vinculada à comunidade dos homens, né? Então, quando a gente fala em política, a gente deve enfatizar o quê? Os valores da comunidade, a ampliação da liberdade, dos mecanismos de participação e de democracia também, né? Então, a política ela não pode ser vista isolada, né? Que é essa tendência que você falou, ela tem que estar vinculada ao social, né? A gente tem que considerar que nós, a partir da política, podemos perceber quais são os conflitos da nossa comunidade, da sociedade na qual nós estamos inseridos e também buscar construir uma sociedade mais democrática, onde os valores da solidariedade estejam mais presentes, né? Então, acho que a política, a nossa tendência é sempre vincular a política aos políticos, né? Mas a política tem esse caráter mais amplo, que é o caráter da participação, né? E é a política que dá perspectiva aos homens, né? Portanto, ela é um assunto extremamente importante hoje e é um assunto que a gente também debate bastante dentro da administração pública. A gente volta, professor, àquela famosa expressão que o ser humano é um ser político? É fundamental isso. Eu diria que numa sociedade tão diversa como é a nossa, nós temos 6 bilhões de pessoas. Imagina as diferenciações, as diversidades que existem nesse mundo. E digamos, o ato político é você conseguir congregar, fazer com que essa convivência entre os homens, que nem você diz, o homem é um ser político, essa convivência seja harmoniosa. Não necessariamente, como a própria Luciana colocava, isso sempre ocorre, porque há os interesses pessoais, os interesses particulares, os interesses privados, os interesses mesquinhos, o egoísmo, o aspecto possessivo, uma série de elementos assim muito fortes que fazem com que o homem adote posturas que são altamente prejudiciais para o contexto, digamos, da convivência coletiva, do bem-estar, digamos, geral. Mas diríamos, nós que atuamos na área política, nós que atuamos na área da administração, nós temos que ressaltar o aspecto positivo. É a questão do bem comum, o bem coletivo, o bem social, sempre pensando no outro. Isso é fundamental no campo político. Essa mudança social, desse comportamento que a gente estava falando, cada vez mais o ser humano está isolado, nós estamos reféns dentro de casa, né? Daí nós vamos entrar aqui em diversos contextos que levaram a isso. Essa busca da realização pessoal em detrimento da realização coletiva, tudo isso são os elementos que levaram a nós reduzirmos o conceito da política à participação, como eu falava lá no início, apenas a participação eleitoral. Eu acho que a gente retoma aquela questão que eu coloquei inicialmente dos tipos de política que nós temos, né? A gente poderia dizer que nós temos uma política, acho que o Nogueira, até num texto dele, ele coloca isso, a política dos políticos, que a gente pode considerar que é uma política que tem pouca política, uma política que é dos cidadãos, que é aquela política que tem muita política, e até a política dos técnicos, que é aquela política que não existe política, né? E a política que nós temos foco hoje, que é essa que nos
dá um desânimo em relação a ela é justamente essa política dos políticos. O que significa? É uma política que está vinculada ao poder, à dominação, não que tenha problema nisso, porque a política está vinculada à dominação e ao poder, mas é o político que se utiliza da dominação e do poder como um fim em si mesmo, né? O poder como um fim em si mesmo. Ou utiliza esse poder para seus interesses pessoais ou interesses escusos, né? Quer dizer, aquele chamado do politiqueiro, né? E é esse tipo de política que os cidadãos têm uma certa desconfiança, né? Mas tem uma política que é essa que o Enio está falando, que é a política dos cidadãos. Quer dizer, o que é essa política? Essa política que tem mais política de fato, né? É uma política que... Na sua essência, né? Como a senhora falava. A essência dessa política é a participação, é o debate na esfera pública, é a democracia, né? Esse que são os princípios dessa política do cidadão, né? E tem aquela outra política que a gente fala que é a política sem política nenhuma, que é a política dos técnicos, né? Isso acontece dentro da administração pública, né? Aqueles que consideram que pelo seu saber técnico é possível perceber quais são os problemas e propor soluções técnicas para esses problemas, né? Então, nesse caso, a participação dos cidadãos é praticamente inexistente, né? E o que importa, nesse caso, só concluindo, é uma administração que fica acima do governar, né? Então, quando, na verdade, a razão dela existir, a política técnica está a serviço dessa primeira política, né? É o meu olhar social, a minha indicação social, com o técnico a serviço deste social? Na verdade, essa política que eu estou falando, técnica, o Nogueira até fala assim, que a frase típica é que o poder a política gera a corrupção, que política é corrupção. Né? Então, assim, esses políticos não se consideram nem políticos, porque a gente associa política aos políticos e à corrupção e à ineficiência das ações, né? Então, é por isso que os cidadãos muitas vezes desconfiam da política, porque eles associam a política ou a essa política dos técnicos ou a essa política dos políticos, né? E não a política do cidadão, de fato, né? Professor, nós temos como, diante desse contexto que nós vivemos hoje, em que nós, cidadãos, acabamos exercendo apenas, ou estamos apenas com um olhar nessa política dos políticos, apenas no exercício do poder, deixando de lado esse nosso ser político participativo. O que é preciso para nós transformarmos esta realidade e fazermos, então, acontecer essa participação social, essa participação democrática? É uma questão bem complexa e bem ampla, mas eu diria talvez seja uma questão central para quem quer se preocupar com o bem-estar social. Quer dizer, é preciso criar consciência, é preciso abrir canais de participação, canais de acesso, instrumentalizar as pessoas para o exercício político, mas também não só instrumentalizar, mas saber a utilização, digamos, a finalidade, o que fazer com os instrumentos, porque não adianta você ter apenas um instrumento e daí. Quer dizer, eu acho que esse é um processo, sim, fundamental. É preciso abrir canais, fazer com que haja um processo de consciência, que a comunidade participe, que diga o que é que interessa para determinados setores sociais, respeitar as diferenças, acho que isso é fundamental nessa construção. Ou seja, se as outras pessoas não pensam como eu penso, qual é o problema? Qual é o problema? Eu tenho que conviver com isso. E essa convivência é um processo político. Quer dizer, o respeitar essa diversidade. Mas eu diria também no campo econômico, não dá para esquecer isso. Acho que esse é um gargalo muito, muito complexo nesse campo político. Fazer com que haja o acesso, digamos, na construção econômica, para que a sociedade participe do processo, não apenas na hora de produzir, mas na hora também de usufruir dos bens produzidos pela sociedade. Acho que esse é o processo político. Antes de nós entrarmos no próximo bloco, que nós podemos daí, então, vamos aprimorar esse processo, quais são as esferas de participação, o que é esta participação. Eu queria que a gente pudesse já deixar para quem está em casa nos acompanhando, um primeiro conceito, o que é esta participação? Eu estou lá em casa, tá bom, eu devo participar, devo me inserir na política na sua essência, mas o que é esta participação social?
Eu acho que nós podemos dizer que a participação social é você ter o poder de decidir sobre as questões que lhe dizem respeito, né? Você participar nas esferas que lhe afetam, né? Que afetam a sua comunidade, a sua cidade, o seu município, isso que é participar, né? Você tomar as decisões sobre as questões que te afetam diretamente. Eu diria que participação é deixar o filho falar, deixar o aluno falar, ouvi-lo e atendê-lo. E eu diria no campo administrativo, político, os fóruns, as audiências públicas, os conselhos municipais e estaduais e por aí afora. Mas o meu primeiro passo para essa participação, a minha primeira motivação é eu sentir-se também responsável pelo comum, né, pelo coletivo. É preciso que eu tenha esse primeiro ímpeto. A participação pressupõe que você saia dos teus interesses individuais, dos seus interesses particulares e você vá em direção ao bem comum, né? Ao que é o interesse comum. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Você ter esse deslocamento dos seus interesses próprios para o interesse da sua comunidade. Né? É o resgate de Aristóteles antes de Cristo, ou seja, o bem comum, o bem coletivo. Ou seja, tem que romper a minha barreira do individualismo total, né? Exatamente. Nós estamos estreando na TV Câmara o programa Gestão em Foco, em que você vai conhecer e ter elementos que vão lhe auxiliar a avaliar a administração pública, a avaliar também a sua participação na esfera pública, no bem comum, aqui como os professores estão falando. Nós faremos um breve intervalo e voltamos então com o nosso programa discutindo hoje o processo político e a participação social. Voltamos em instantes.